Nós já estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo o jornalista Bruno Freitas, ele que vai emitir a sua opinião, os seus comentários, aqueles fatos que são polêmicos aqui na cidade e que criam muitas das vezes uma discussão ali na rede social, na rua ou até mesmo nos meios de comunicação. Bruno, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso jornalismo. Obrigado, fico feliz. Ô Fábio, eu fiz um cálculo aqui, conversando o quadro. Esse valor que está sendo apontado como subsídio para a empresa de ônibus, 24 milhões, foi lançado pela Folha do Povo. Dá para comprar 40 ônibus zero, considerando um valor médio de 600 mil. Então, se a concessionária decidir abandonar o transporte público Itaúna, a prefeitura pode assumir o serviço ou pode abrir espaço para outras empresas. Eu conheço pelo menos duas grandes empresas, uma de Minas e uma de São Paulo, que estão expandindo a operação. Eu tenho certeza que se apresentar um projeto aqui de Itaúna, elas querem discutir. Pois é, Bruno, a gente fica vendo essa questão dos ônibus aqui na cidade, a gente comentou no último quadro, uma posição aí do poder público tem que ser tomada, seja aí como você disse, ou a prefeitura assumir, ou abrir, para uma licitação para novas empresas poderem entrar aqui na cidade. Eu não sei se você concorda com o que eu vou dizer aqui, mas eu acho que deveria ter mais de uma empresa de ônibus prestando serviço aqui na cidade, que eu tenho certeza para você, onde há concorrência, há um serviço de qualidade sendo bem prestado. É que em Itaúna era assim, tinha 2, 3 empresas, né? Em outras cidades, isso foi acabando, né? O sistema foi absorvendo as empresas menores e ficaram só as maiores que ganham em escala. Mas o caso de Itaúna, como eu já disse anteriormente, a prefeitura precisa tomar uma decisão. E o prefeito disse em entrevista ao Jornal Espaço nesse fim de semana que esse valor de subsídio ainda não está definido. Antes a Viasul apontou 14 milhões, aí agora a Folha com 24, que é um valor muito alto. Um valor até que pode até dar para comprar uma empresa. Bruno, esse valor, desculpa te cortar, de 24 milhões, os vereadores Enem Batista e Caio Guimarães, conversaram com a nossa reportagem, dizendo que são contra a esse subsídio à aviação, do transporte coletivo Viasul. Isso no bloco anterior aqui do Jornal Cidade Notícia. Esse projeto ainda nem chegou lá na Câmara dos Vereadores e já está sendo polêmico. Sim, o Gustavo Dornas também disse que vai votar contra, então já há uma grande resistência para ele ser barrado na Câmara. Lá em Lavras, onde a Viasul também opera, o subsídio foi barrado. Então, o argumento não está sendo bem aceito, não apenas pela população, como também pelos vereadores. Afinal de contas, a gente paga imposto para quê? Portanto, eu acho que merece uma discussão mais ampla, o prefeito tratar desse assunto abertamente, mas é um valor muito alto, como eu disse. Bruno, agora nós vamos tratar de um assunto polêmico. Nós mostramos aqui no início do Jornal Cidade Notícia a matéria do delegado falando do indiciamento dos suspeitos de racismo contra a vereadora itaunense Edênia Alcântara. A Polícia Civil concluiu o inquérito e agora, após esse indiciamento, o que ocorre? Agora vai para o Ministério Público. A Justiça vai definir a aplicação ou não do crime de racismo. A Polícia Civil foi enérgica. O delegado afirmou que foi materializado racismo. A Edênia, na manhã dessa quinta-feira, divulgou uma carta, está lá disponível no Viu Itaúna, explicando por que ela demorou a fazer essa denúncia. Diz que sofreu medo, questão psicológica, foi xingada na porta da Câmara, a carta completa está lá. Depois que eu publiquei a matéria no site, Fábio, os dois apontados enviaram mensagens no meu WhatsApp. Os dois são do meio político aqui em Itaúna, portanto são pessoas públicas. Um foi candidato a prefeito nas últimas eleições. Ele disse que não recebeu ainda essa denúncia, então não sabe qual o teor, não sabe o que a Edênia está alegando, e que vai aguardar o advogado dele se manifestar. Eu também pedi um posicionamento ao outro apontado, mas até o momento não obtive retorno. Fato agora está ganhando repercussão, saiu no jornal O Tempo, e agora resta a Justiça decidir. Os prints que a Edênia me enviou são pesados. Esse representante que
está sendo acusado que falou comigo, ele acha que está havendo um vitimismo. Então vamos ver o desenrolar da justiça. Bruno, a gente sempre comenta aqui, a gente até comentou, né, na questão da comunidade LGBT, e eu disse essa frase, o respeito, a gente tem que respeitar as pessoas, a gente tem que saber se colocar, né, no nosso lugar. E eu acho que o que está faltando aqui em Itaúna, eu vejo muito isso aqui na nossa sociedade, é o respeito para com o próximo, de aceitá-lo como ele é. Uma coisa é a liberdade de expressão. Quando a liberdade de expressão passa por cima do outro, abre precedente para se questionar, inclusive, na polícia e judicialmente. Eu acho que é isso que está acontecendo nesse caso. Queria ressaltar aqui uma fala do release que a Polícia Civil divulgou para toda a imprensa. Uma fala aqui do delegado Leonardo Pio, ele aponta que os indiciados responderão pelo crime previsto no artigo 2º da Lei 7.716, que trata de condutas discriminatórias e preconceituosas. A Polícia Civil reforça o compromisso em combater crimes de ódio e ressalta que tais práticas são inaceitáveis e serão devidamente punidas. Isso é ruim para a direita de Itaúna. A gente vai ter um desfecho no final desse processo. E isso vai ser um marco na política em Itaúna, considerando tudo que tem acontecido no Brasil em discussão de liberdade de expressão na política. Tudo aquilo que a gente vê em Brasília, de a esquerda e a direita, um processando o outro por causa de falas, a gente vai ter um desdobramento aqui em Itaúna em cima dessa ação. Porque esse problema que a gente vê lá agora está aqui. E isso vai reverberar na nossa política, em nível municipal. Agora, mudando o assunto, Bruno, nós vamos falar da mineradora lá de Itatiaiuçu, que iniciou obras para descaracterizar a barragem de rejeitos daquela cidade. Isso demora? Quanto tempo que é previsto para realmente devolver essa área aí para a comunidade e também dar tranquilidade para o pessoal ali próximo à Serra Azul? A previsão é de 24 meses, segundo a Mineração Uzi Minas. A barragem Samambaia é a última desse método de disposição de rejeitos. A empresa afirma que ela está desativada desde dezembro de 2021, quando foi implementado aquele sistema de filtragem de rejeitos de minério, né, o chamado dry staking, em que o minério sai numa pilha, vai formando uma pilha, né, acumulado, em vez de ter a barragem com risco de rompimento. Não nesse caso, claro, mas se a gente analisar Brumadinho, Mariana e também ali a outra barragem da ArcelorMittal em Pinheiros. Essa outra barragem, inclusive, que trouxe todo um impacto nesses bairros de Itatiaiuçu. E recentemente, há alguns dias, foi feito um acordo com o Ministério Público Federal e Estadual para a ArcelorMittal pagar R$400 milhões à população de Itatiaiuçu. Então, o fim da barragem Samambaia da Uzi Minas representa um término desse ciclo dentro dessa mineradora, completa descaracterização da barragem, eliminando ali qualquer risco, qualquer impacto ambiental. E Minas Gerais, sendo o estado minerador, naturalmente, essas barragens de rejeito têm um grande impacto em tudo que se refere aos municípios. E a Shen vai iniciar a produção com o grupo Coteminas lá no Rio Grande do Norte. Tem Coteminas em Itaúna, que é a santanense. Como que fica a nossa situação, Bruno? Pois é, saiu uma matéria na Folha de São Paulo na segunda-feira, dizendo que há uma expectativa de retomada de produção da linha da santanense aqui nos próximos dias, pelo Sindicato dos Tecelões. E que a informação que eles teriam é de que não haveriam cortes, não haveriam demissões. Eu entrei em contato nessa quinta-feira com o sindicato, questionando se essa informação da Folha de São Paulo se mantém, porém até a gravação do quadro, a resposta que eu tive é que estava em reunião e ainda não tinha definição. Lá no Rio Grande do Norte foi anunciada essa parceria, a governadora do estado, Fátima Bezerra, se reuniu com o presidente Lula em Brasília, também na companhia do presidente do Grupo Coteminas, o Josué Alencar, filho do ex-presidente José de Alencar, também um representante da Shen. Esse representante da Shen disse, Fábio, que há aí uma previsão da empresa
gigante varejista de e-commerce, investir 150 milhões de dólares no Brasil. Então isso vai em encontro daquela fala do Nader, que poderia ser investido aí parte desse montante em Itaúna. Apesar da Global Springs, que é a empresa que controla o grupo Coteminas, ter negado essa informação. Ao mesmo tempo, também essa semana, surgiu lá em Blumenau a notícia de que o grupo Coteminas pretende demitir 700 pessoas da unidade de produção da antiga Artex, que produz artefatos de cama, mesa e banho. E que, inclusive, foi publicada uma nota do Ministério Público do Trabalho local afirmando a necessidade da empresa negociar. Portanto, Itaúna aguarda essa definição, se de fato a Santanense vai retomar a produção ou não nos próximos dias, como foi apontado pela Folha de São Paulo, e também essa questão das demissões, uma vez que o pessoal da Santanense, são cerca de 600 empregados aqui em Itaúna, muita gente já está trabalhando em outras coisas, fazendo bico, no aguardo de uma decisão. E é uma empresa que tem um peso grande na economia de Itaúna, é um dos maiores empregadores privados da cidade, já foi o maior, mas ainda assim, ainda tem um vínculo muito grande com a nossa cidade.